Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o SMA no Petróleo. Meu intuito é ajudar você, profissional de segurança e meio ambiente, a entrar na indústria do petróleo. Como é que eu vou fazer isso? Aproximando vocês do que é o ambiente da indústria do petróleo, né? Hoje eu vou falar sobre como é que a gente consegue uma vaga na indústria do óleo e gás sem inglês. É possível? Vocês acham que é possível? É possível, sim. Mas primeiro de tudo a gente vai conversar um pouco. Por que vocês acham que a maioria das vagas pede inglês? Né? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. A indústria do petróleo é uma indústria de muitas empresas internacionais, né? Então, a língua que une todas elas é o inglês, indiscutivelmente é o inglês. Então, assim, é uma indústria multinacional, você pode estar trabalhando numa empresa europeia, espanhola, chinesa, onde for. O inglês vai ser a língua que vai ser falada, né, naquela empresa. Tanto offshore quanto no onshore, vai ser a língua que vai unir todo mundo. Então, assim, por isso que acaba que a maioria das vagas pedem inglês. Às vezes até empresas brasileiras que prestam serviços para essas empresas multinacionais acabam pedindo inglês. Então, acaba que isso é uma das coisas que muitas vagas pedem. Só que, né, inglês é uma coisa que a gente não aprende de uma hora para outra. Então, leva tempo. Aí eu decidi fazer essa live para ensinar vocês como é que, de repente, você se aproxima da indústria do petróleo mesmo antes de ter o inglês no currículo. Para começar, vamos contar aí a história, como é que eu descobri isso. Porque qual é o meu histórico? Eu até 2018, até 2018, trabalhava em empresa espanhola, hispano-chinesa, né? Que ainda é mais complexo ainda. Pensa, uma empresa que tem dentro dela lá pessoal falando espanhol, português, chinês, mas na hora de conversar é o inglês que a gente, né, se comunica. Nesse período em que eu fiquei lá, que eu já contei, fiquei sem estar trabalhando, fiquei 2 anos desempregada. Quando eu resolvi voltar para a indústria do petróleo, eu voltei como terceirizada da Petrobras. E ali meu mundo mudou, né? Porque até então, para mim, era só inglês que se falava na indústria do petróleo. Mas acredite se quiser, lá no petróleo da Petrobras, eu tive que aprender como são os termos em português, porque até então eu só sabia os termos em inglês. Foi até uma mudança assim de cultura absurda. Então foi ali que eu descobri que dá para trabalhar no petróleo sem falar inglês. Aliás, muitas das pessoas que trabalham lá para a Petrobras ou na Petrobras não falam inglês. Então foi aí que eu descobri que existem oportunidades. E mais ainda, não sei se vocês sabem, hoje, em relação aos blocos exploratórios que a gente tem no país, 47% deles são operados pela Petrobras. Olha a quantidade de oportunidade que a gente tem aí e de repente nem está mapeando, né, para alcançar elas. Então, tava na live que eu fiz na segunda-feira lá com o pessoal do Núcleo Win Unicamp, eu até falei que aqui no país a gente tem em torno de 100 grupos de empresas de EIP operando aqui no país. A maior parte delas, obviamente, é multinacional, né? Tem algumas que não são, mas são muito poucas e são menores. Mas a grande parte é estrangeiro. Só que pensa, a maior parte dos blocos exploratórios, só falando de exploração, 47%, maior parte não, né? Quase metade, falei besteira aí. 47% são operados pela Petrobras. Então, olha a quantidade de oportunidade que a gente tem que não precisa falar inglês. Você não precisa falar inglês para trabalhar na Petrobras. Outra informação que eu tinha visto, projetos offshore até 2025. Olha só quantas oportunidades a Petrobras não abre pra gente. Até 2025, a ANP fez uma apresentação dizendo que serão 17 novas unidades no país. Só 4 delas serão de empresas estrangeiras. Todas as outras serão da Petrobras. 11 serão FPSOs e 6 novas unidades de produção para revitalizar o pós-sal. Então, assim, às vezes
a gente fica na cabeça esperando ter o inglês para poder se candidatar porque acha que isso é critério mínimo. Não é, não precisa esperar ter o inglês para se candidatar para as vagas, para trabalhar, seja offshore ou onshore, para entrar na indústria do petróleo. Agora, o pulo do gato vai ser, como é que você descobre onde estão essas empresas? Como é que a gente descobre quais são as empresas que trabalham para a Petrobras? Eu fiquei pensando, fazendo essa reflexão, e se fosse eu, como é que eu faria? Pensando um pouco em quando eu entrei para a Petrobras, foi uma questão de um networking que eu fiz dentro de um curso. Mas tem outras opções, a gente pode ficar ligado na internet e filtrar as informações que a gente recebe quando saem aquelas notícias de fechou tal empresa, fechou contrato com a Petrobras por não sei quantos anos, ou tal outra empresa vai prestar serviço para a Petrobras. Vai lá de curiosidade, entra no site daquela empresa, vai ver que esse tipo de serviço que ela presta, vai dar uma olhada se de repente tem a vaga que você quer, se tem alguma vaga para segurança e meio ambiente, ou então como que é aquela empresa, como é que ela atua em segurança e meio ambiente, se ela contrata de segurança para o meio ambiente. Sabendo disso, vamos supor que você descobre uma empresa que vai lá trabalhar para a Petrobras. Você vai e já manda seu currículo, de repente tenta entrar em contato com alguém do RH ou procura saber quem que já atua nessa empresa. Mas o que? Então, assim, networking é o primeiro. E depois ficar ligado, porque a informação sobre a Petrobras a gente ouve a todo momento. E o que, pelo menos eu tenho mais ouvido, é que os projetos estão realmente retornando e as vagas estão começando a surgir. Não sei se vocês repararam, mas praticamente todo dia eu posto uma vaga nova em segurança e meio ambiente aqui no Instagram. Então, fica ligado, presta atenção quais são essas empresas. De repente não é a vaga que se adequa ao seu perfil, mas você já sabe que aquela empresa está contratando. Vai procurar alguém que trabalha naquela empresa, de repente, na posição que você quer ocupar. Vai entender como é que é o dia a dia daquela pessoa. Isso tudo ajuda muito na hora de te dar um diferencial na hora de disputar essas vagas. E aí, qual é o maior benefício? Mas no final, vamos supor, não sei quantas pessoas aqui falam inglês ou não falam, mas no final é importante falar inglês, sabe? Dá para conseguir a vaga? Dá. O mercado que a Petrobras ocupa, a parcela do mercado é muito grande, então existem muitas vagas que não pedem, mas obviamente se você fala inglês, você amplia seu campo, né? Você vai poder concorrer não só a essas vagas, mas todas as outras que existem. Então, assim, não deixa de investir no inglês. E o maior benefício do inglês não é só para trabalhar. Você não vai fazer um inglês só para o offshore ou só para a indústria de petróleo, só um inglês técnico. O inglês é para a vida, gente. Cada vez mais o inglês é necessário, cada vez mais o mundo é interligado. Você vê o mundo offshore fazendo lives internacionais, conectando o petróleo aqui no Brasil com o petróleo em outros países. É muito interessante saber. Isso, por exemplo, é uma área que eu estudo muito, porque eu já tive interesse em sair do país e disputar uma vaga internacionalmente. Só que é isso, se aqui no nosso país, quem não está dentro tem essa dificuldade de entrar, a gente em outro país tendo interesse em entrar na indústria lá, imagina como não é difícil. Então, falar o inglês vai te facilitar, vai te ajudar a ter acesso a muito mais vaga, vai te dar um diferencial, obviamente, na hora de entrar, né? Porque você consegue se comunicar, obviamente é muito melhor, e não só para fins profissionais, para a vida. Então, como eu já falei, a questão dos prestadores de serviço. Aqui eu trabalhava, por exemplo, normalmente esses prestadores de serviço não são empresas grandes, são empresas que não são muito famosas, principalmente em segurança e meio ambiente. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade em entender quais são essas empresas. Não sei vocês. Se você conhece alguma empresa que contrata segurança e meio ambiente para a Petrobras, que presta serviço para a Petrobras, escreve aí no chat, porque dica boa é dica compartilhada. Eu conheço poucas, mas é aquilo que eu comentei com vocês. Um networking bem feito, tenta abordar a pessoa, não naquele intuito de só quero informação, só quero que você me traga benefícios. Fala também do seu interesse, fala que você está disponível, que o seu interesse vem porque você está se formando ou você já é formado e que você quer
migrar, de repente, de indústria. Ah lá, o onshore existe algumas. Tem. E depois que eu entrei na Petrobras é que esse clique veio em mim, porque a gente às vezes acha que o petróleo, para trabalhar com segurança do meio ambiente no petróleo, você precisa ter inglês, NR33, NR35, sei lá, HILT, CBSP, mas não tenho nada disso, só tenho o inglês. O inglês é a única coisa que eu fiz e fiz quando eu tinha 8 a 12 anos, então eu nem pensava em entrar para a indústria do petróleo. Meus pais já fizeram esse investimento lá atrás. Eu lembro até hoje das aulas, eu aprendi as coisas de gramática, primeiro em inglês para depois aprender em português. Então era complexo, era bem difícil, por isso que eu parei quando eu tinha 12 anos. Mas foi isso que me ajudou e me deu o impulso, né, para conseguir alavancar um pouco mais minha carreira. Como eu tinha dito, quando eu entrei também para o petróleo, para a indústria de petróleo, foi por um estágio em downstream. Downstream é a parte de refinaria, armazém de lubrificante, pós-combustível. Então, nessa parte também é uma área, na parte de downstream, se você não foca tanto no upstream, que é a parte de exploração e produção, se você foca um pouco mais em downstream, também não precisa de inglês. Mas, obviamente, a IP, a parte de exploração e produção, é a menina dos olhos. É onde você tem as melhores remunerações, sem dúvida. Os investimentos da empresa naquele negócio são os maiores. Prazo de carreira também é muito maior. É uma indústria muito forte, né, no nosso país. Então, inglês é para vida, mas não espera o inglês para se candidatar para as vagas. E é isso, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas não percam essas oportunidades que surjam de prestador de serviço da Petrobras. Muita gente não valoriza isso porque acha que às vezes o salário é muito pequeno. Eu, por exemplo, quando eu voltei com um salário mais baixo, sendo prestador de serviço da Petrobras, do que quando eu saí, que eu não era nem formada, eu era, na verdade, assistente de segurança e meio ambiente, porque eu ainda não tinha graduação concluída. Eu ganhava mais na operadora, que eu trabalhava na época, que era na Repsol Sinopec, do que quando eu fui para prestar serviço para a Petrobras como engenheira química, porque prestador de serviço normalmente eles não pagam bem mesmo, é aquele salário piso da categoria, mas é onde você consegue ganhar experiência, principalmente se você for trabalhar dentro da Petrobras, se você tiver oportunidade de embarque como terceirizado, é uma escola incrível. Eu ali aprendi em 6 meses o que eu não aprendi na minha graduação em 5 anos, porque na época eu fui para ser engenheira química, minha formação é na engenharia química, nunca tinha atuado, só tinha experiência com petróleo, e ali eu aprendi tudo. Então, assim, às vezes não tem um grande benefício em termos financeiros, você acha que não vale muito a pena porque não paga tão bem, mas bota um prazo nisso, de repente fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, que é o que a média das empresas pedem de experiência, absorve tudo que você tiver que absorver daquele período e dali você já sai muito melhor capacitado numa escola maravilhosa que é a Petrobras, e lá dentro eles têm especialistas em tudo quanto é tipo de assunto. Então, e é uma área que muita gente não foca em concorrer ou em buscar vaga, ou porque não sabe como, porque não sabe quais são as empresas que prestam serviço, acha que para trabalhar na Petrobras é só concursado. Eu lembro na minha equipe, se a gente tinha 5 pessoas, apenas 2 eram concursadas, as outras 3 eram prestadores de serviço. Então, assim, a maior parte realmente que trabalha, às vezes, numa plataforma na parte do escritório é prestador de serviço. Eles contratam muito. Você tem que saber quais são essas empresas que estão fechando o contrato com a Petrobras. Tem o risco do contrato, por exemplo, na minha época foi isso. Eu entrei, o salário era menor, e ainda eu entrei em setembro, tinha risco de em dezembro o contrato ser rescindido. Então, assim, eu estava desempregada, eu queria voltar para o mercado, eu botei ali um prazo para mim. Bom, se eles terminarem em dezembro, para mim tá tudo bem, porque eu agora tô sem emprego mesmo. E se não, eu vou ficar nisso até ou eu encontrar uma coisa melhor, ou até 2 anos, porque aí eu já sei que dali eu consigo me movimentar para outras áreas. Então, pensa nisso, não desmerece as oportunidades. Às vezes é muito mais do que um salário, muito mais do que um contrato, de repente temporário, de repente você se efetiva. Acontece muito, tem colegas meus que falam muito isso. Às vezes vão trabalhar numa empresa, o contrato é por projeto, é temporário, mas chega lá, efetiva.
E estágio também. Estágio é outro, que é uma vaga que o pessoal fala assim, mas é estágio, de repente eu posso concorrer a uma vaga de técnico em vez de fazer estágio de graduação. Pensa muito bem, porque muitas empresas, ainda mais se for estágio em operadora, contratam estagiários. Na empresa que eu trabalho hoje, não é pouco, não é raro você ver pessoal com 20, 30 anos de carreira que começou como estagiário. Então, não desmerece isso. Não desmerece as oportunidades que, de repente, a princípio podem não parecer tão interessantes. Realmente pondera, vê a questão da experiência, se aquela empresa ali, ela é uma empresa sólida, de repente, porque a sua posição naquela empresa pode ser transitória. Você pode, estando lá dentro, conquistar outras vagas ou seguir outros caminhos, mostrar todo o seu potencial. Eu falo isso muito, porque quando eu fui embarcar, o meu primeiro embarque não foi algo difícil, porque eu já estava na empresa, eu já trabalhava uns 8 ou 7 anos naquela empresa. Ainda nem pensava em trabalhar embarcada, porque como eu não sabia exatamente como era o trabalho embarcado e nem sabia como eu poderia me encaixar naquilo, eu não almejava muito isso. Quando eu fui para a EIP, na parte administrativa, em que eu tinha muito contato com a sonda, eu comecei a ver como eu poderia ali me encaixar naquele ambiente, como que eu poderia ajudar melhor aquelas pessoas que estavam lá na plataforma e fazer a ponte entre o corporativo e o que a gente precisa atender, né, na operação. Então, e aí foi um convite do meu chefe de, olha, a gente está tendo esses problemas, gerenciar de longe é muito difícil, você aceita embarcar? Eu falei, por que não? Era solteira, não tinha filho, não tinha nada. O regime ainda era 7 dias no escritório, 7 dias só embarcado, molezinha, e 7 dias de folga. O salário foi lá na altura, né? Porque quando você embarca tem um monte adicional. E eu, como era um cargo de escritório, né? Era um cargo da plataforma, porque tem muitas vezes as pessoas também subestimam isso. O pessoal acha que trabalhar offshore os salários são maiores do que quem está onshore. Depende de qual vaga você ocupa, depende do que você, né, que nível hierárquico você tá, depende de muita coisa. Então não desmereçam as oportunidades. Deixa eu olhar agora aqui o que vocês estão escrevendo. Network em curso. Essa aí é uma sacada que eu tive quando eu estava desempregada, que eu fiquei desesperada. Como é que se nem a profissional de RH, de recolocação, acreditava que eu ia me recolocar na indústria de óleo e gás? Falei, não, eu tenho que saber fazer isso porque eu já estive lá dentro e essa foi a grande sacada que eu tive. Eu falei, vou fazer um curso que eu goste de fazer. Eu amo a indústria de petróleo, então já estava cursando na época, tinha entrado nas pós em segurança do trabalho, mas como eu ainda estava com a minha filha pequena e a segurança do trabalho, eu tô ainda penando na monografia, porque aonde eu faço eu tenho que analisar a instalação inteirinha com todas as NRs. Dá um trabalho assim, pra caramba. Aí eu resolvi fazer uma pós um pouco mais de processos, né? Aí fui fazer a pós em engenharia de processos de óleo e gás, que tinha a ver com a indústria, tem a ver com a minha graduação e fazia o vínculo. Na verdade, eu queria ter segurança de processos, para ser bem sincera, mas não achei na época. E aí fiz essa pós em engenharia de processos de óleo e gás e foi quando eu consegui. Melhor networking da vida, tá todo mundo ali no mesmo objetivo, várias pessoas já da indústria de petróleo, de repente já conhecendo, que foi o que aconteceu. Essa pessoa que fez curso comigo, ele era fiscal em uma plataforma, e aí ele sabia que na outra plataforma, a menina que era terceirizada, responsável pelo sistema de injeção de água, tava saindo. Ele falou, você é engenheira química, você conhece plataforma, já embarcou? Não tem problema nunca tem que trabalhar com engenharia química. Eu vejo aqui que você entende, você pega rápido. Ele ali já tinha convivido comigo no curso, então ele sabia o meu perfil, ele via como eu me relacionava naquelas aulas, que eu aprendia rápido, ajudava muitos colegas a entenderem os assuntos. Então, olha, você é a pessoa. E aí, consegui. Vou te falar, fiz a entrevista na segunda, na quinta. Na segunda eu já estava fazendo todo o processo admissional e começando na empresa. É assim que a gente consegue entrar. Douglas, esse lá na empresa em pescaria estava um americano, colombiano e um espanhol. E o engenheiro de produção fazendo a tradução dos 3. Pois é, quem tem inglês sai na frente.
Por que também o inglês é importante? Cara, na nossa área, segurança e meio ambiente, quer habilidade interpessoal melhor para você ter do que desenvolver do que comunicação? Língua está diretamente relacionada a isso. A gente tem que estar... Eu hoje trabalho na área regulatória de segurança e meio ambiente. Já fiz muito treinamento, já fiz muita inspeção a bordo, já fiz um monte de coisa. Hoje a minha área é regulatória. Então, o que eu preciso? Hoje, por exemplo, tive uma reunião em que eu precisava entender o cenário da operação para entender quais eram as implicações regulatórias em termos de segurança e meio ambiente daquilo. Tinham pessoas que não falavam inglês, prestadores de serviço. A gente tem que fazer toda hora isso. Fazer a ponte entre o prestador de serviço ao setor de operações, entender a realidade de cada um, comunicar claramente para cada um deles o que está sendo discutido. Então é um diferencial assim, fenomenal você saber língua. Mas, mais uma vez, não te impede de entrar na indústria do petróleo. Não deixa de procurar as vagas por causa disso. Não espera para aplicar para a vaga ou procurar a vaga quando tiver inglês. Imagina, em inglês você demora alguns anos para falar realmente bem. Mas vamos supor que você queira colocar só o básico. Uns 6 meses para você conseguir mais ou menos aí. Porta de entrada é difícil mesmo, depois deslancha, mas tem que persistir até conseguir, exatamente. E uma coisa que eu sempre falo também, pensa o seguinte, ó, eu e a Lu fala muito, o Matheus Rangel fala muito, você tem que se vender naquele currículo, você tem que botar o melhor de você alinhado com a vaga. Eu, pelo menos, uma estratégia que eu sempre fiz foi, eu nunca tive um currículo padrão, tipo, esse currículo eu mando para todo mundo, não. Currículo, ele tem que mostrar aderência à vaga. Então, se eu vou agora... Porque como eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu já tenho experiência com engenharia química, engenharia de processos, engenharia de segurança de processos, segurança do trabalho, meio ambiente. Então, assim, eu posso trabalhar numa parte ampla, né? De segurança, do petróleo e tudo mais. Mas, vamos supor que eu tivesse sem emprego. Eu ia focar na área que é o que eu mais gosto, que eu tenho mais formação, que é segurança do trabalho. Essa é a minha área preferida hoje. É a que eu mais gosto, segurança do trabalho e segurança de processo. Então, se eu vejo que é uma vaga para segurança de processo, eu vou ressaltar ali no currículo tudo que eu tenho de experiência em segurança do processo. Eu vou mostrar para o recrutador que... vou pegar aquele perfil, né, aquele descritivo da vaga, e vou mostrar para ele tudo que eu tenho que ele pediu ali para aquela vaga, vou escrever no currículo. Aí vamos supor que eu amanhã tenho uma vaga de segurança do trabalho, que é a minha outra área que eu gosto muito, segurança de processo ou segurança do trabalho. Vou lá e foco para segurança do trabalho. Então vou escrever tudo que eu tenho de experiência com inspeção, embarque, curso, treinamento, tudo que eu tenho em relação à segurança do trabalho que vem pedindo naquela vaga, eu vou mostrar a aderência ali. Essa é a primeira coisa, é o que vai fazer o filtro, tanto daquelas ferramentas que fazem a triagem para o recrutador, quanto para quando o recrutador pegar e falar, bom, essa pessoa realmente está aderente à vaga, vamos chamar ela para entrevista. Na entrevista, isso eu aprendi com a Lu, na entrevista, eles só vão ali conferir se você realmente é aquela pessoa que você descreve no perfil, você praticamente está com a vaga para você. Vai ver, ele vai conferir se você realmente é aquela pessoa que você descreveu no currículo. Ele vai ver como é que são as suas habilidades, como é que você se posiciona, como você se comunica. Ainda mais se, por exemplo, na nossa área, comunicação é uma habilidade muito exigida. Se você não souber se comunicar bem na hora da entrevista, como é que você vai se comunicar no seu ambiente de trabalho? Então, isso tudo é avaliado. Então, quando você consegue se descrever bem no currículo e já consegue a vaga, metade do caminho andado. Agora, você pode abrir esse leque de procura. Você não precisa perder tempo esperando ter inglês. Quando você já conseguiu o inglês, você aplica para mais empresas. Essas empresas que também precisam, né, que pedem o inglês para se comunicar lá dentro. Mas não esperam inglês para isso, tá, gente? Não precisa. Fica ligado nas notícias, procura saber quais são as empresas que estão tendo contrato com a Petrobras. Eu tenho um amigo, não sei,
que pela rede social, o Pedro, não sei se vocês conhecem, o Pedro Castilho. Ele trabalha na Etesco, se eu não me engano, que presta, é uma empresa que é dona de plataforma de produção, se eu não me engano. E ele não tem inglês, não precisa de inglês pra trabalhar. E ele até hoje também nunca teve HILT, hein, gente? Porque HILT, eu falo pra todo mundo, HILT não é obrigatório. Não, a Marinha não existe, ninguém exige HILT. HILT é cumprimento de política interna da empresa. Existem empresas que não pedem HILT. Então, assim, não sai gastando seu dinheiro com qualquer coisa. Vai lá. Dá uma olhada o que você quer, o que é melhor entre HILT e CBSP. Depende, se você não tem experiência, é o que eu sempre falo, tenta, não desmerece o onshore. O onshore é uma ótima porta de entrada. Se você é recém-formado, tenta as vagas de trainee. Se você ainda não se formou, outro dia eu vi uma pessoa falando, o que me impede de entrar no petróleo, eu ainda não me formei. Não espera você se formar. Corre atrás das vagas de estágio. A Exxon abriu hoje, ExxonMobil, a empresa que eu trabalho, abriu hoje programa de estágio. Paga super bem, 1.750 é a bolsa de estágio, não abate imposto, então é líquido. Se eu não me engano, eles dão benefícios, os mesmos benefícios que dão pra gente, mas eu não tenho certeza. Mas trabalhar 4 horas por dia é uma ponte, assim, uma porta de entrada maravilhosa. Não espera você ter a condição ideal. Vai trabalhando aos poucos. Entre CBSP e HILT e normas regulamentadoras, é melhor que você tenha normas regulamentadoras, porque normas regulamentadoras muitas vezes pede para você atuar em campo no onshore. Agora, CBSP e HILT não, só se você for para offshore. Se você não tem experiência na indústria do petróleo, é muito difícil que você consiga uma vaga embarcado. Muito difícil mesmo. Não é impossível. Eu recentemente a empresa, a consultoria que trabalha para minha empresa, contratou, por exemplo, uma pessoa muito capacitada tecnicamente, não sei se ele era biólogo, não lembro qual era a formação dele, mas da área de meio ambiente. Ele era assim, teoricamente ele era excelente, mas ele não tinha experiência com a função que a gente estava pedindo, que é ser observador de mamíferos a bordo da sonda. Ele nunca tinha feito isso. Só que como ele era muito bom, ele foi indicado por uma pessoa. Na verdade, ele nem foi indicado. A gente buscou ele no LinkedIn. Ele era muito bom teoricamente. Ele foi direto chamado. Testaram ele lá, fizeram um processo seletivo. Essa pessoa entrou. Ele tinha experiência offshore, mas não nessa função. E aí contrataram ele. Consegue, mas não é fácil. Então, assim, se você quer entrar logo, se você tá com pressa de conseguir essa experiência na indústria do petróleo, vai lá para o onshore, não desmerece as vagas do onshore. Às vezes pedem uma vaga, um curso de NR 33, 35, aquelas de espaço confinado, a altura, e acho que tem mais outra que pedem também sempre. Mas, é o que eu falei, também não é obrigatório. Vale a pena para ter ali como carta na manga, porque você vai ampliar o seu leque, né, de oportunidades, mas não precisa. Se você tiver que priorizar entre HILT, CBSP e normas regulamentadoras, a gente vai nas normas regulamentadoras. Qual é o interesse de vocês, pessoal, na indústria do petróleo? Vocês têm já um plano de ação para qual vocês conhecem as áreas em que vocês podem atuar? Vocês têm interesse em entrar para o offshore ou é para o onshore? Não importa se é onshore ou offshore. Não deixem as oportunidades passarem. Pedro, falei de você agora há pouco. Tudo bem? Tava falando que não precisa esperar ter inglês para concorrer às vagas do petróleo. Não precisa. Petrobras está aí, cheia de projeto para tocar, muitas empresas, prestadores de serviço trabalhando para a Petrobras em que não é necessário o inglês. Então não espera, gente, não espera. Monta seu plano de ação, procura saber o que realmente é necessário ou o que pode ser um diferencial para ampliar o seu leque de oportunidades. Tá? Não sai fazendo CBSP e HILT se você não tem experiência nenhuma no petróleo. É preferível, se você não tem curso nenhum, que você faça os das NRs antes de fazer os para embarque.
Melhor porta de entrada é o onshore. E aí, com o tempo, você vai investindo em melhoria. Não paga tão bem ser prestador de serviço da Petrobras, mas a escola que é a Petrobras não tem preço. Vamos ver se o Pedro aceita entrar aí na live de improviso. E aí? Tudo bem? Como é que você tá? Tá a bordo? Não, eu tô em casa. Ai, não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas tá aqui, carregando. Tá me ouvindo? Será que é a minha internet que tá ruim? Pode ser, né? O Nil Petróleo, ó. Henrique. Agora tá melhorando isso, Kaique tá entrando. Tava falando, pessoal, não espera ter inglês para concorrer, para disputar as vagas. Petrobras não se fala inglês. Eu aprendi isso quando fui prestar serviço para eles. Tive que aprender tudo em português que eu tinha aprendido em inglês, tive que reaprender em português, porque eu não conhecia. Sim. E uma curiosidade, nem todo mundo que participa das reuniões que são em inglês precisa se manifestar e interagir. Às vezes a pessoa fica só ali, presente, Tô mas olhando, não é isso precisa falar. mesmo. Só para ficar par, né? Só para entender o que está acontecendo. Isso. Com o tempo, você vai assimilando alguns termos, algumas palavras e a sequência da operação, e você vai entendendo o que eles estão falando. Isso aí, vai aprendendo da melhor forma, porque eu só assim, me assumi fluente em inglês depois que eu entrei para ExxonMobil, porque a gente fala o dia inteiro inglês, você escuta o dia inteiro. Eu já tinha feito 4 anos de curso, mas se você não está exposto àquele ambiente em que aquela língua é a língua em que é falada, é difícil ganhar fluência, é difícil você realmente se comunicar tão livremente num outro idioma. Mas isso que você falou é realmente certeiro. Você não necessariamente você precisa se manifestar na reunião. Você fica ali só ouvindo, se mantendo a par e vai aprendendo. Tudo é aprendizado, né? É verdade. As experiências que eu tive foi o seguinte, você se esforçando para falar com o gringo, ou o americano, sei lá quem seja, eles param e prestam atenção no seu esforço e pedem para você continuar falando, mesmo que você está falando errado, buscando palavras um pouco fora do contexto, e eles vão dando atenção. E eles gostam de pessoas que querem se esforçar para falar o idioma deles. Eu achei muito interessante isso. Isso é muito bom. E acho que isso também foi algo que me melhorou muito no inglês, porque a gente acaba tendo, às vezes, muita vergonha de falar com um brasileiro, né? Ainda mais se o brasileiro fala melhor que ali com aquela vergonha de falar inglês, fala assim, meu inglês é uma porcaria, ele fala muito melhor, a gente fica com essa noia na cabeça. Mas quando você é exposto a um ambiente em que as pessoas, a língua nativa é o inglês, você vê como o que eles querem é entender você, o seu esforço para eles é muito valorizado. Eles querem que você pratique, eles querem ouvir o que você tem para falar, tentam te ajudar a se comunicar. Uma coisa que na Exxon eles fazem muito, e eu acho maravilhoso, eles sempre confirmam o entendimento. Então, assim, a gente falou alguma coisa, aí no final, tá bem, você quis dizer, então, isso, eu entendi direito? Aí ele, sim. Aí você já vai vendo que você está conseguindo passar mensagem, está melhorando sua comunicação. Então, assim, realmente ser exposto ao ambiente ajuda muito, né? Ajuda muito. Não Sim. Precisa ter vergonha. Outra coisa que eu também já presenciei tem algumas funções a bordo que geralmente são estrangeiros, os químicos e tudo mais. Venezuelanos, de vários lugares, né? E eles falam o portunhol deles e eles não têm vergonha de estar falando errado, falando o termo. Eles querem transmitir a mensagem e aí, às vezes, nós, brasileiros, ouvindo a troca, a frase deles fora de contexto, a gente dá risada e eles não entendem o que você está rindo. E eles continuam falando, é muito interessante, muito legal. O Tom falou aqui que ele atuou com um indiano e meus caros não têm inglês pior que o deles. Tem sim. Vou te contar qual é o inglês pior do que o do indiano. É o do chinês. Já tive que trabalhar com chinês na Repsol Sinopec. Não é compreensível. Não dá para entender o que eles falam. Eles dizem que estão falando inglês, mas a gente não entende. Um sotaque bem diferente. Mas indiano, né? É bem complicado. Sotaque é diferente. O indiano tem principalmente o sotaque, mas o inglês deles, em geral, eu nunca peguei um indiano falando inglês ruim. Mas o sotaque dificulta o entendimento. Agora, chinês, o inglês é prejudicado. Eu já trabalhei numa sonda que existiam alguns indianos. E como eles trabalharam longa data com a empresa, eles já estavam falando em português.
Olha, que maravilha. Tem um indiano na empresa que eu trabalho que também já fala português. E eles se amarram em falar, aprender as gírias e tudo mais. Bom, era isso. Obrigada por ter participado. Eu comecei a live, era 6 horas, agora eu tenho que buscar minha filha na escola, gente. Aqui é 1001 utilidades. Eu trabalho, faço live, busco minha filha, né? Resolvo os problemas, tem tudo horinha para começar e para terminar. Vou tentar fazer a live mais periodicamente, mas é isso. Foi ótimo hoje, adorei todo mundo que participou. Obrigada, Pedro. Falei de você antes de você entrar, da questão do RIUT, que o RIUT não é uma coisa obrigatória. Tem empresa que não precisa, porque não é regulamento, não é requerimento legal. Então, não sai por aí fazendo investimento. Planeja muito bem seus investimentos em curso, né? É isso. Obrigada pela participação. Fala, pode falar. Obrigado pelo convite. Quero te dar os parabéns. O seu perfil está muito legal. Você está fazendo um trabalho muito interessante. E quem quer aprender mesmo sobre o offshore, quem quer saber o caminho das pedras, tem que se espelhar em perfis como o seu, que é muito rico de informação. Obrigada. Parabéns. Nossa, né? Porque o seu também é muito bom. Obrigada, valeu. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.